eu sou a Renata Waxman, do Departamento de Segurança da Criança e do Adolescente da Sociedade Brasileira de Pediatria, e agora vamos conversar um pouco sobre os acidentes domésticos na infância e adolescência, sua importância e o que fazer para prevenir. Os acidentes, eles representam a principal causa de morte na faixa etária de 1 a 14 anos no nosso país. E temos uma média de 4.500 a 5.000 crianças e adolescentes que têm morrido nos últimos 5 anos, e uma proporção desses 4.500 para 5.000, temos uma média de 120.000 hospitalizados. Nos últimos anos tivemos uma redução em termos de mortalidade, mas essa redução foi muito pequena, que no caso acabou sendo no máximo até 30%, e que isso não representa em números nenhuma vitória, muito pelo contrário. Muitas crianças e adolescentes continuam morrendo decorrente de acidentes no nosso país. E dentro da mortalidade, as estatísticas de 2012 dos acidentes tipo por tipo, 2013 que já saiu também, é muito parecido. Infelizmente, o trânsito é o que continua mais matando em primeiro lugar, 40% dos casos, seguido dos afogamentos, 25%, sufocações e asfixias, 16%, queimaduras em 6%, quedas em 5%, são causas que têm levado muitas crianças, principalmente pequenas, à morte, e em um número cada vez maior a cada ano. E as armas de fogo, que nessa faixa etária ainda estão muito perto de 0%. E os acidentes domésticos? O que representa a casa na vida das crianças? É o seu primeiro mundo. É o local onde elas passam a maior parte do seu tempo, pelo menos nos 2 primeiros anos de vida, e onde infelizmente ocorre o maior número de acidentes. E conforme a criança vai crescendo e se desenvolvendo, ela vai adquirindo novas habilidades, e a sua interação com o ambiente, conforme ela vai crescendo, cada vez vai mudando e se modificando e ficando arriscada do mesmo jeito. Ou seja, existem os riscos desde os primeiros meses de vida, e eles seguem acontecendo conforme a criança vai crescendo. Por quê? Porque muitas vezes a criança não tem a menor noção dos riscos e dos perigos que corre, e não tem a capacidade de avaliar os perigos ao seu redor. Por isso que ela precisa ser supervisionada todo o tempo. Além de que o ambiente doméstico seja seguro para ela. E o que faz as crianças serem particularmente suscetíveis aos acidentes? Primeiro, pela sua imaturidade física e psíquica, sua inexperiência e a falta de capacidade de reconhecer os riscos e perigos. Muitas vezes elas ficam absortas naqueles interesses imediatos e ficam alheias e não conseguem perceber o que está acontecendo ao redor. Tem um interesse enorme em explorar e investigar situações novas, ou seja, elas são muito curiosas e têm um espírito de aventura gigantesco. As suas habilidades motoras muitas vezes superam o julgamento crítico. De novo, elas não reconhecem, elas não sabem os riscos e os perigos que elas correm. E enquanto crescem, as suas habilidades físicas e mentais vão melhorando e aumentando. O grau de dependência, que é máximo ao nascimento, vai diminuindo conforme o crescimento. E o tipo de atividade, os comportamentos arriscados, eles continuam existindo sempre. Mas conforme a criança vai crescendo, eles vão mudando substancialmente. Por isso que elas dependem, de novo, de uma supervisão constante e atenta de um adulto. E o que faz, então, elas serem suscetíveis como outros fatores? Elas jamais podem ser encaradas como adultos pequenos ou em miniatura. Elas estão num mundo que elas não controlam. Elas vivem em ambientes, principalmente urbanos, mas urbanos ou rurais, que foram construídos pelos adultos e para os adultos. As necessidades
das crianças, de os riscos que elas podem correr, geralmente não são levados em consideração. A comunidade onde elas vivem não propicia a elas um entorno protetor e elas têm uma percepção limitada do ambiente devido à sua falta de experiência. Quais seriam os principais fatores relacionados aos acidentes domésticos? Primeiro de tudo, a idade. Quanto menor a idade, maior deve ser a supervisão e a vigilância. A educação para a prevenção tem que começar num determinado momento e geralmente é a partir dos 2 anos de vida, de uma forma leve, no sentido de ensinar, conversar com a criança numa linguagem que ela entenda e, à medida que ela vai crescendo, essa educação para a supervisão tem que continuar firme e forte. Os eventos mais frequentes que podem ocorrer de acordo com as idades são: primeiro ano de vida, quedas, elas caem de tudo. Elas podem cair de um trocador, podem cair da cama, podem cair do colo. Asfixia e sufocação, por líquidos, por corpos estranhos, por objetos, por balões, por sacos plásticos, brinquedos, grãos e por aí vai. Aspiração de corpos estranhos também, intoxicações, queimaduras, por exemplo, água quente do banho, água quente de uma bebida que é oferecida na mamadeira, por exemplo, um chá ou o próprio leite, queimaduras com cigarro. Elas podem se afogar, sim, e, novamente, mais intoxicações conforme elas vão se movimentando relacionadas aos produtos químicos de uso domiciliar que muitas vezes, infelizmente, estão ao seu alcance. De 2 a 4 anos, elas sofrem quedas de lugares altos, choques elétricos, atropelamentos, traumas, ferimentos, lacerações, além de todos os outros acidentes citados para o primeiro ano de vida. De 5 a 9 anos, quedas de bicicleta, ferimentos com armas de fogo, traumatismos dentários, mas também queimaduras em geral, afogamentos e muitas vezes relacionados ao ambiente doméstico. E no período da adolescência, elas continuam sofrendo quedas que podem acontecer em casa também, fraturas, muitas vezes associadas a práticas esportivas ou atividades físicas que podem ser realizadas em casa também, e, infelizmente, as intoxicações por drogas lícitas ou ilícitas. Outro fator importantíssimo é o sexo. Os meninos, eles têm o dobro de chance de sofrer injúrias de maior gravidade. Por quê? Porque os meninos, muitas vezes, justamente por essa nossa identidade cultural, eles acabam sendo muitas vezes até estimulados a participar de atividades mais arriscadas. E no geral, não dá para generalizar isso para todos os meninos e lembrar que as meninas podem ter esse comportamento também. Eles podem ter um comportamento mais impulsivo e são ainda socializados de maneira diferente das meninas. E lembrar que os meninos, mesmo nos dias de hoje, a fase exploratória deles, ela é menos restrita pelos pais. Parece brincadeira, mas os meninos, eles ainda continuam ficando mais soltos e tendo mais liberdade de movimentar e de sair do que as meninas nos dias de hoje. Isso não se deve a diferenças de desenvolvimento, nem a coordenação, nem força muscular, mas a variações na exposição. Então, os meninos ainda ficam mais expostos, tudo bem, mas quando nós pegamos uma determinada faixa etária e analisamos alguns riscos, quando as meninas conseguem ter acesso a esse risco, como por exemplo, andar de bicicleta, fazer corrida, a determinados esportes, a gente sabe que as meninas correm o mesmo risco que os meninos, fazendo os acertos devidos para as faixas etárias e para o tipo de acidente em questão. E os ambientes, sociais e familiares. Aí já existem muitas evidências que demonstram que a repetição dos eventos traumáticos está associada a vários fatores e alguns fatores de riscos socioambientais são importantíssimos. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, desde os anos 1970, já fala que 55% da sobrecarga total das 10 principais doenças
está representada, então, 55% pelos acidentes, na faixa etária dos 5 a 14 anos, nos países menos ricos das Américas. E quais seriam os fatores de risco principais? Pobreza, o sexo masculino, a idade e o ambiente físico onde essas crianças vivem. O UNICEF, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, já declara que 98% das mortes de crianças e adolescentes causadas por acidentes ocorrem nos países em desenvolvimento. E os fatores de risco, eles se repetem: pobreza, mãe solteira e jovem, baixo nível de educação materna, habitações pobres, famílias numerosas, além do uso de álcool e drogas. E pensando também ainda em fatores socioambientais e familiares, quais seriam outros fatores que são muito importantes? O estresse e a ansiedade dos pais, principalmente nos dias de hoje, algum cuidador que seja portador de alguma doença mental, casas pequenas que estão mal situadas, que têm acesso, por exemplo, à rua, que tenham laje, cômodos pequenos, falta de espaço e de locais apropriados para a criança poder brincar de forma segura, mau estado na fiação elétrica, na tubulação de gás, condições de moradia, por exemplo, que tenham cozinhas abertas ou que não tenham cozinhas próprias, com mau estado de conservação, fogões que estejam situados ao alcance das crianças, por exemplo, em espaços abertos, janelas que não tenham proteções, acesso livre às lajes ou aquelas varandas que são desprotegidas, escadas que não tenham corrimão ou proteção. E a situação de pobreza aumenta sim a exposição a ambientes mais perigosos. Daí que as taxas de mortalidade por causas externas, elas indicam um risco com uma precisão até maior, considerando o tamanho da população, e vão ser mais altas nas regiões mais pobres de todo o mundo. E lembrar que as pessoas com um nível de instrução maior vão ter possibilidades maiores para prevenir os acidentes, assim como tentar cuidar dos primeiros socorros e da primeira assistência que será dada àquela criança. Mas é importantíssimo que vocês lembrem que qualquer criança está vulnerável, independente de sua classe social. E os fatores de resiliência, que seriam outros importantes a considerar, por que esses acidentes domésticos ocorrem tanto? Sabemos que a presença de certos equipamentos de segurança dentro da casa pode e constitui sim fator de resiliência. Por exemplo, portõezinhos em cima e embaixo das escadas, grades em janelas, grades e portões em piscinas, protetores de tomada, alarmes de fumaça. E também fatores de risco, como por exemplo um trocador que seja desprotegido, o utilizar andador, colocar a criança vários períodos ali achando que o andador é seguro. E sabemos também que a correlação de certos hábitos de segurança no lar levam sim a uma diminuição da hospitalização pelos acidentes. A exposição aumentada a ambientes perigosos e a disponibilidade limitada dos equipamentos de segurança, além da disponibilidade das orientações de segurança e acesso aos serviços de saúde, ou seja, quando isso tudo acontece de uma forma menor, pode e interfere nessas diferenças que são observadas. O estudo realizado pela Organização Mundial de Saúde, pelo UNICEF, que saiu publicado em 2007 para 2008, pontuou, dentre os acidentes, principalmente os acidentes domésticos, 4 tipos, sem contar os acidentes com a maior prevalência, que são os acidentes de trânsito, que muitas vezes não estão relacionados ao doméstico. Então, rapidamente, vamos falar da importância e das principais medidas de prevenção para esses 4 tipos de acidentes que ainda matam muitas crianças e que levam muitas a atendimento em serviços de emergência e internações prolongadas. Os afogamentos.
O ideal é que as crianças comecem as aulas de natação, porque elas estão preparadas a aprender a nadar somente a partir dos 4 anos. Mesmo que elas tenham aprendido a nadar nessa idade, elas ainda precisam de supervisão constante. Principais medidas de prevenção para os afogamentos: nunca deixar a criança ou o bebê sozinhos no banho, nunca deixar baldes ou bacias com água ao acesso das crianças, banheiras e piscinas de plástico ou devem estar esvaziadas ou guardadas após seu uso, e as medidas com evidências científicas entre B ou C, que comprovadamente funcionam, são remover ou cobrir reservatórios de água, cerca de isolamento e portão com tranca alta ao redor das piscinas, uso de dispositivos individuais para flutuação, como por exemplo os coletes salva-vidas, e saber assegurar medidas de ressuscitação imediatas. E com relação às queimaduras, as principais medidas de prevenção: manter a criança longe da cozinha, longe do acesso ao fogão e tudo que está na cozinha, principalmente no momento de preparo das refeições. Saber usar o fogão, somente as bocas de trás, os cabos das panelas virados para dentro, não beber líquidos quentes enquanto está segurando um bebê no colo, não cozinhar com um bebê no colo. Antes de colocar a criança no banho, verificar a temperatura da água. Ao preparar o banho, saber como preparar. Isso é importantíssimo o pediatra orientar as famílias. Testar a temperatura com o cotovelo e primeiro colocar a água fria para depois temperar com a água quente até que chegue numa temperatura ali na banheira que seja tolerável pelo cotovelo do adulto. Manter fósforos, isqueiros, velas longe do alcance das crianças e apagar e descartar cigarros, sempre evitando fumar dentro de casa. E as medidas com relação à prevenção de queimaduras, com comprovações científicas também entre B e C que funcionam. Estabelecer e reforçar as leis de detector de fumaça, estabelecer e implementar padrões de acendedores e queimadores que sejam resistentes a crianças, educar, estabelecer e reforçar as leis que controlem a temperatura da água quente e ter locais de tratamento disponíveis para crianças em centros especializados, para crianças vítimas de queimaduras. E as quedas, como eu falei, que a cada ano que passa estão aumentando em termos de mortalidade e morbidade. Ter portões, medidas de prevenção básicas, portões de segurança, janelas protegidas, janelas basculantes com a limitação de abertura, não deixar a criança em cima do trocador, ou no andador, ou em cima da cama, ou do sofá, certo? Não colocar, mas jamais em tempo algum um bebê conforto ou uma cadeirinha em cima de uma mesa ou de um sofá, porque elas podem cair. Proteger varandas e balcões que têm que ser mantidos fechados, móveis, estantes e armários devem ser presos e bem fixados, remover tapetes e carpetes, iluminar bem as escadas. Essas são algumas medidas de prevenção e, dentre as que funcionam mesmo com evidências científicas, entre padrões de B e C, redesenhar os móveis e outros produtos que sejam adequados para as crianças, estabelecer padrões de profundidade, tamanho e altura dos playgrounds, legislar e obrigatoriedade para grades, para a presença de grades em janelas e implementar alguns programas comunitários, como por exemplo aquele que as crianças não podem voar. E com relação às intoxicações, principais medidas de prevenção: medicamentos e produtos químicos em armários altos e trancados longe do alcance das crianças. Sempre comprar produtos e procurar por produtos que tenham em suas embalagens as tampas de segurança. Armazenar os produtos nas suas embalagens originais. Tudo que estiver vencido ou acabar o uso, jogar fora. Então, medicamentos e produtos químicos, descartar sim. E não ter em casa plantas venenosas. E as medidas que comprovadamente funcionam. De novo, B, C ou nível de evidência D.
remover o agente tóxico, legislar e reforçar o armazenamento de remédios e venenos, embalar em quantidades não letais e que eles tenham as tampas de segurança. Isso não vale só para medicamentos, produtos químicos de uso domiciliar também, e estabelecer os centros de controle de intoxicações. E, finalmente, asfixia e aspiração por corpo estranho, que é uma questão muito importante nos primeiros anos de vida. E, por exemplo, no Brasil foi responsável e continua firme e forte por cerca de 600 mortes em menores de 5 anos. Acometem mais os meninos, causada por grãos, moedas, balões, brinquedos, e o óbito geralmente é imediato por asfixia, causada geralmente por um material sintético, por exemplo, balões de borracha, estruturas esféricas, bolas de vidro e brinquedos. E as principais medidas de prevenção são manter os objetos pequenos fora do alcance de crianças pequenas, os brinquedos têm que ser adequados, os irmãozinhos mais velhos têm que ser orientados a guardar os seus brinquedos depois do uso e não brincar com brinquedos que destacam partes e componentes perto dos menorzinhos. As roupas não podem ter cordões, tiras e laços. A posição mais segura para colocar o bebê para dormir é de barriguinha para cima, em decúbito dorsal, no seu próprio berço, sem travesseiros, almofadas e nada que possa asfixiá-lo. E sacos plásticos e embalagens têm que ser mantidos longe das crianças. Com relação às principais recomendações da Organização Mundial de Saúde, os programas e projetos mais bem-sucedidos, eles devem combinar algumas estratégias, como, por exemplo, os agravos têm que ser encarados numa abordagem abrangente à saúde e o desenvolvimento da criança, ou seja, conforme seu crescimento e desenvolvimento, correlacionando com os principais riscos e como tem que ser a sua prevenção. As políticas têm que ser definidas em termos de prevenção e um plano de ação. Ações, elas devem ser específicas para o controle das injúrias nas crianças e sempre adaptadas à realidade regional. Fortalecer os sistemas de saúde para que atendam com qualidade crianças e adolescentes vítimas de traumas, melhorar a qualidade e a quantidade das informações, definir prioridades de pesquisa e criar a famosa cultura da prevenção, melhorando os investimentos nessa área e fazendo com que chegue ao alcance de absolutamente todo mundo. E qual seria o papel do pediatra nisso tudo? Ele é fundamental. O pediatra é aquele profissional que ainda consegue chegar na família e tem que disponibilizar, nem que seja alguns instantes na sua consulta, e falar das faixas etárias, do crescimento e desenvolvimento dos principais riscos que as crianças e os adolescentes correm, mas principalmente como preveni-los, ensinando aos pais e cuidadores. A ação dos pediatras tem que se basear em pesquisas, intervenções e terapêuticas que sejam apoiadas em evidências científicas. E simplesmente o pediatra tem que abandonar os famosos achismos e também aquelas habilidades pré-definidas e pré-conceituadas, tá? E ainda, eu repito, o pediatra ainda é considerado como a principal fonte de conhecimento. Tá? E há evidências que indicam que a orientação sobre os riscos dos acidentes para cada etapa do crescimento e desenvolvimento melhora, assim, o grau de conhecimento dos pais e mais, faz com que eles adotem medidas efetivas de segurança. As orientações preventivas, infelizmente, ainda são insatisfatórias. Os pediatras têm que discutir esse assunto de uma forma muito mais profunda e exaustiva, sempre batendo na mesma tecla da prevenção. E nunca perder a perspectiva que as injúrias elas têm uma relação direta com as desigualdades sociais e econômicas. E para finalizar, nós da Sociedade Brasileira de Pediatrias disponibilizamos e temos tentado contribuir para melhorar o grau de informação tanto dos pediatras quanto das famílias, por exemplo, através do site Conversando com o Pediatra, www.conversandocompediatra.com
que contém muitas dicas de segurança, e através do livro Crianças e Adolescentes em Segurança, que fizemos pela SBP em parceria com a editora Manoli e que foi lançado no final de 2013. Fique por perto, o selo da nossa campanha tem que estar sempre em mente, e vocês têm que passar na mente de vocês, e vocês têm que passar essas informações, que os acidentes são e devem ser prevenidos. Obrigada!